Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre adoração de imagens. Pode? Não pode? Onde foi que começou? O que é que Deus acha? O que é que a Bíblia fala? Ficou com dúvida? Fica comigo aí, que depois da vinheta eu vou te explicar tudo. Meus amados irmãos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre imagem, escultura, referência através daquilo que a gente vê, exposição de uma pessoa, uma entidade, através de um sentido gráfico, render ali adoração, veneração para essa imagem. Será que a Bíblia deixa claro para a gente o que é que pode, o que é que não pode? Essa treta aí que a gente vê entre protestantes e católicos aí que vem se arrastando durante anos. O que é que será que a Bíblia fala? Se eu já te deixei com dúvida, já vai deixando teu like abençoado. Se inscreve no canal se você for novo por aqui, que hoje vai deixar claro pra gente se a gente pode adorar uma imagem, uma escultura ou não. Primeiro a gente tem que entender o termo da palavra imagem, o que é que seria. Porque imagem a gente pode considerar hoje qualquer coisa, né? A gente vê ali uma foto, um desenho, qualquer outra coisa, um NFT. Todas essas coisas a gente pode englobar ali e entender que é uma imagem. Mas o que é que a Bíblia fala quanto à imagem? Antigamente, os deuses lá da Mesopotâmia antiga, tal qual como no Egito antigo, para você adorar um deus, você precisava entender ali como regra que a maioria dos deuses, eles tinham uma imagem ali, geralmente uma imagem ela era relacionada a um animal, uma caricatura ali, uma mistura de homem com animal. Aquele deus, ele era possível ser visto através daquela imagem. Aquela imagem ela era feita por diversos materiais, cobre, ouro, barro, metal, ferro, enfim. Os materiais que eram acessíveis ali naquela época, né? E a gente pode ver que são deuses conhecidos, até pela Bíblia mesmo, na Bíblia fala sobre, cita, né? Que eram adorados ali naquela época pelas pessoas que não serviam a Deus, que é Baal, Azera, Astarote, Dagon, enfim. Esses deuses que reinavam ali na Mesopotâmia antiga e também os do Egito, que eram Osíris, Ísis, Horus e alguns outros. A gente pode ver que Terá, o pai de Abraão, entende-se que ele comercializava ídolos, e a gente vê que, apesar de Terá ele ser descendente de Sem, Abraão ele foi tirado ali daquele meio e Deus ele foi fazer um pacto com Abraão distante ali da sua casa ali, né, que já estava caminhando para a idolatria. É importantíssimo a gente mapear essa história aqui para poder entender um pano de fundo do que Deus ele quer que a gente faça. Se você pegar lá no Egito, quando o povo de Israel ele estava lá aprisionado, feito escravo lá no Egito, as pessoas do Egito, eles tinham sua crença ali estabelecida nos seus ídolos, nos seus deuses, né? E o povo hebreu sempre adorava um Deus invisível, que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, que sempre fez questão de se revelar ao povo através de muitas outras coisas, mas nunca visivelmente, nunca mostrando a face propriamente dito, né? E na saída do povo de Israel, a gente vê ali no deserto, certa feita, Moisés ele foi subir ao monte e deixou Arão ali responsável pelas pessoas. Na ausência de Moisés, as pessoas dissuadiram Arão a fazer um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando muito e eles ficaram ali sentindo que estavam desprotegidos. Muitas dessas pessoas, acredito eu, eram pessoas lá do Egito que tinham costumes egípcios, porque a gente sabe que quando Israel saiu do Egito, não veio apenas os israelitas, veio egípcios que se converteram ao Deus de Israel e também outros escravos que estavam ali. Essas pessoas dissuadiram Arão e eles acabaram fazendo o bezerro de ouro. Isso você pode ver lá em Êxodo capítulo 32, quando eles fazem ali o bezerro de ouro, Deus ele fala para Moisés, Moisés, desce lá, que o teu povo se rebelou contra mim. Estão ali fazendo imagem de escultura. E a gente vê lá, isso em Êxodo 32. Só que lá em Êxodo 20, quando Deus ele dá a Moisés ali os mandamentos, a gente vê um dos mandamentos, lá em Êxodo 20, dos versos 4 ao 6, leia aí, Deus ele deixa muito claro que ele não quer que faça imagem e escultura dele. Então lá em Êxodo 32, quando o povo faz isso, Deus ele fica muito chateado e a gente vê que Moisés ele desce e também mostra ali a chateação. Ou seja, daí a gente já pega a ideia, de Êxodo 20 e Êxodo 32, que Deus ele não gosta que alguém faça a imagem de escultura dele. A gente vê por toda a Bíblia que o povo judeu ele sempre lutou contra a idolatria e Deus ele mostra muito claro que ele não gosta disso. E o povo de Israel respeita e não faz. E Jesus, quando ele veio, Jesus ele também, como um bom judeu, não adorava a imagem de escultura.
Aí vamos lá. A pergunta: por que a Igreja Católica acaba trazendo imagens de santos e até do próprio Jesus, que é Deus, como referência em seus templos, em seus utensílios, na casa dos católicos? Por que eles fazem isso? O discurso é que eles não adoram esses santos, não adoram essas imagens e não adoram ali, só adoram a Jesus, mas eles veneram. Venerar também tem um sentido ali de adoração, mas eles dizem que não fazem adoração. Mas vamos entender o porquê que a igreja cristã acabou tendo imagens dentro dos seus cultos e dentro dos seus templos. Lá no ano 306, a igreja estava sendo extremamente perseguida. Constantino, que já estava sendo um eminente ali nas guerras, estava lutando pela conquista do Império Romano inteiro. Estava sendo dividido ali o Império Romano e Constantino estava querendo conquistar todo o Império Romano. No meio dessas guerras, ele diz, né, há controvérsias, há quem diga que não. Constantino ele teve um sonho e ele sonhou com uma cruz pegando fogo. E ele disse assim: eu vou para essa guerra, porque seria a guerra para ele conquistar ali Roma inteiro. E essa guerra eu vou pintar todos os meus estandartes, os meus escudos, todas as minhas bandeiras, tudo de cruz. E ali ele pintou todo o seu exército de cruz, conforme a cruz ali que ele sonhou. Sendo que, nessa época, o cristianismo ele estava crescente. Por mais que fosse perseguido, até alguns hinos que falam que o sangue dos santos era como semente, ou seja, quanto mais matava, mais tinha cristão. E a maioria dos cristãos, eles estavam presentes ali em Roma. A história fala que Constantino teve esse sonho e ele ganhou essa guerra. E quando ele ganha essa guerra, ele institui o cristianismo ali como a religião oficial do reino. Há quem diga que foi uma jogada política, há quem diga que realmente foi uma revelação ali, que Constantino ele foi cristão de verdade. Mas passando aqui a história, a gente vê que quando Constantino ele deixa a religião oficial do reino sendo o cristianismo, abre-se para todo mundo. E todo mundo que queira participar pode. Todos os templos pagãos de Roma que estavam lá deixaram de ser templos pagãos e acabaram sendo casas cristãs, templos cristãos. Ou seja, todos os nobres, todas as pessoas, como o imperador ele era cristão, acabaram se convertendo ao cristianismo. E algumas pessoas que estavam lá sentiam a necessidade. Algumas pessoas que eram romanos, que tinham a sua ideologia de um culto pautada no paganismo, alguns gregos e algumas outras pessoas que estavam ali no Império Romano, olhavam para o templo e está faltando alguma coisa. Não tem imagem nenhuma. Onde tinha uma imagem de um deus pagão, eles colocaram ali a imagem de Jesus, colocaram a imagem de Maria, colocaram a imagem de Paulo, a imagem de Pedro, a imagem de Tiago, e assim foi. Para agradar ali a maioria, foi se colocando essas imagens. Então foi a partir daí que as imagens elas começaram a entrar nos templos cristãos. Aí alguém nos comentários vai dizer assim: mas no judaísmo tinha anjos dentro do tabernáculo. Tinha um na tampa do propiciatório e tinha anjos pintados nas paredes. Isso é verdade. Tinha anjos lá dentro do tabernáculo. Porém, aí é onde a gente vê a diferença. Um santo hoje na Igreja Católica, as pessoas olham para ele, as pessoas conversam com ele, que no caso um santo, ele já morreu, né? E a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Dia dos Mortos. Tá aqui, eu vou deixar o link aqui no card para vocês. A gente não deve conversar com pessoas mortas porque não adianta mais. Depois da morte, segue-se ao juízo. E esses santos, eles estão ali, algumas pessoas pedem coisas e recebem coisas, e recebendo ali devoção, veneração e muitas vezes adoração. Pessoas que pagam promessas, penitências aos santos. Se você vê anjo lá na Bíblia, ele não recebe adoração. Vou deixar aqui o link do card do vídeo que a gente fez sobre os anjos também. E os anjos que estavam lá pintados do tabernáculo, do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, só era visto raramente pelo povo em uma vez por ano do sumo sacerdote ali, quando a presença de Deus era instalada ali na Arca da Aliança. E Deus, ele deixou claro já para o povo hebreu que ninguém merece adoração a não ser a ele. E o povo não tem registro na Bíblia de adoração aos anjos, e muito menos dentro do tabernáculo, porque o povo entendeu que ninguém merece adoração a não ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você pegar o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Ou seja, Deus ele é primazia. Ele é o primeiro em tudo e ele faz questão disso. Se é uma coisa que Deus faz questão, é isso.
a tua adoração é só dele. Se eu conseguir te ajudar com mais esta questão bíblica, eu vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.